Hoje eu queria gravar um vídeo aqui para vocês falando um pouquinho sobre a jornada do cliente e por que ela é tão importante. Eu vou descrever aqui para vocês os passos que o cliente percorre durante a sua jornada e quais são os pontos que a gente deixa passar e por que eles são tão importantes assim. Para a gente começar aqui falando sobre a jornada do nosso cliente, quando ele adentra na sua loja, o primeiro passo é ele fazer o que a gente chama de pedido, né, ou orçamento. Muitas vezes ele já vem com isso predisposto ou ele faz ali na hora com a relação de material que ele já calculou previamente do seu cliente ou a noção de metro quadrado que ele tem. A gente também tem algumas ferramentas que dá para fazer esse cálculo por metro quadrado de material e esse é o primeiro passo que ele faz quando ele entra na sua loja. Depois que ele fez o pedido, que ele fez o orçamento, que ele checou todos os itens, ele vai para a parte de pagamento. Então, aqui seria o nosso segundo ponto da jornada do nosso cliente dentro da loja. Tá? Pagamento, aí ele foi lá no caixa, fez o pagamento, tinha negociado já as formas que ele ia fazer e tal, executou o pagamento. Depois do pagamento, o cliente ele vai para o que a gente chama de retirada, tá? Retirada do material. Então, aqui, nosso terceiro passo da jornada seria esse processo de retirada. E, por fim, né, depois desse processo da retirada, o cliente vai receber sua nota fiscal, vai receber seu cupom fiscal e ele vai fazer, junto com o atendente da loja, ele vai fazer o processo de conferência para ver se está tudo ali mesmo, né, para ver se não tem nenhum material danificado, para ver se está tudo correto. E assim a gente encerra essa jornada do cliente. Agora eu vou levantar aqui alguns pontos para vocês que acontecem durante essa jornada e por que a gente tem que ficar atento a esses pontos. Tá? Entre o orçamento e o pagamento, tem algo que acontece aqui que eu vou chamar de número 1. Entre o pagamento e a retirada, tem algo que acontece que eu vou chamar de número 2. E entre a retirada e a conferência, tem mais alguma coisa aqui que acontece que eu vou chamar de número 3. Esses 3 pontos aqui são o que eu chamo de 3 lacunas. Né? E elas são importantes porque, se você tratá-las bem, o cliente ele não sofre nenhuma barreira para percorrer essa jornada que, digamos, é um pouco cansativa até. Mas se você tratar essas lacunas bem, de uma forma que você faça uma transição suave entre os passos da jornada, o cliente ele vai perceber isso e ele vai se sentir muito satisfeito. Quando o cliente faz o orçamento, entre o orçamento e o pagamento, o cliente acontece algo aqui que a gente chama de não deixar o cliente perdido, de não deixar o cliente avulso, de não deixar o cliente vagando dentro da loja. Por quê? O que acontece muitas vezes, principalmente nessas grandes lojas de material de construção, é que o cliente ele faz o pedido, ele faz o orçamento e aí ele recebe um cupom, ele recebe um ticket, ele recebe um cartãozinho, uma comanda, alguma coisa assim, e aí ele vai ter que ir até o local de pagamento para executar o pagamento. Nesse meio tempo, o cliente ele fica vagando dentro da loja, porque às vezes o caixa geralmente é no fundo da loja, né? E aí o vendedor fez ali, atendeu, resolveu o problema que o cliente tinha, deu ali o cupom para ele pagar e aí ele deixou o cliente avulso lá. O vendedor já foi lá para frente da loja para atender outros clientes. Então, aquele cliente original, ele ficou totalmente ali sem orientação nenhuma. Então, ele vai ter que se deslocar até o caixa para realizar o pagamento. É uma barreira? Sim. Uma barreira suave? Sim, é uma barreira suave porque ele vai ter que apenas se deslocar até o caixa para realizar o pagamento. Até aí, sem grandes problemas. Chegou no pagamento, pode ser que não esteja todas as condições que o vendedor combinou com ele lá no orçamento, pode ser que o caixa aqui não reconheça todas as condições. Ah, eu combinei com o vendedor lá em 3 vezes no cartão. Ah, eu combinei lá com o vendedor um desconto no pagamento à vista. Pode ser que chegue lá no caixa, o caixa fala assim, não, esse preço aqui
né? Eu não consigo fazer, essa condição eu não consigo fazer. Enfim, o cliente está ali sozinho, né? Cadê o vendedor que fez o pedido para ele ali, que fez o orçamento com ele? Porque se o vendedor tivesse ao lado do cliente, ele já ia conversar com o caixa, onde são duas pessoas da mesma empresa, e iam chegar no consenso e o cliente ia ficar amparado, o cliente não ia ficar avulso, o cliente não ia ficar desamparado, certo? Então, esse é um ponto muito importante aqui, para o vendedor acompanhar o seu cliente até o caixa e verificar se tudo aquilo que ele vendeu, o caixa está cumprindo com aquelas orientações, com aquelas condições previamente combinadas, tá? Entre o pagamento e a retirada, mais uma vez o cliente ele tem que se deslocar até o local da retirada e ele fica mais uma vez vagando, perdido, às vezes não sabe o local, às vezes é mal sinalizado, mal orientado. E o que acontece é que o cliente ele vai ficando um pouco furioso até por conta de todas essas barreiras que ele está enfrentando. Eu estou ilustrando aqui para vocês, pessoal, o pior cenário para vocês enxergarem tudo o que pode acontecer. Não é uma simples jornada. Tudo isso aqui que eu estou falando é passível de acontecer, é real, acontece isso aqui. Está no dia a dia das pessoas, está no dia a dia dessas home centers, das grandes lojas de material de construção e pode também estar presente no dia a dia da sua loja de gesso de drywall. Ele vai ter que ir lá para o momento da retirada, ele vai ter que ir lá no barracão, ele vai ter que se deslocar a um determinado ponto para estacionar o carro, etc., para fazer a retirada dessa mercadoria. E mais uma vez o vendedor não está lá do lado dele para auxiliá-lo, para orientá-lo, né? Enfim, mais um ponto de atenção aqui para não deixar o cliente sozinho. Fez a retirada, carregou o carro, amassou uma peça, quebrou um cantinho de uma placa, não carregaram os parafusos, não carregaram os acessórios, não carregaram os reguladores, está errado aqui a contagem. Mais uma vez, o vendedor não está junto aqui do seu cliente para poder pegar tudo aquilo que ele comprou, pegar o pedido dele, pegar a nota dele, ir lá dentro da retirada e falar, ó, aqui está faltando uma placa, ou vocês amassaram aqui, tem como trocar essa placa para o cliente, ou vocês não carregaram uma peça, ó, faltou aqui uma caixa de parafuso, etc. São erros que podem acontecer e, mais uma vez, o cliente se encontra desamparado aqui no processo de conferência. Qual que é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês durante esse período, né, durante essa jornada? Isso aqui, quer queira, quer não, é uma jornada muito cheia, que pode ter muitos obstáculos para o cliente. Então, o cliente ele tem que querer muito comprar de você, tem que querer muito o seu material, tem que querer muito fazer aquele serviço, porque se ele começa a encontrar um monte de barreiras entre os passos da jornada, ele começa a ficar um pouco estressado, ele começa a ficar um pouco de saco cheio e ele começa a repensar se ele vai voltar na sua loja ou se ele não vai voltar. Ao mesmo tempo, se isso daqui for uma transição suave para o cliente, se ele não perceber nenhum tipo de problema e for tudo bem dentre esses passos, ele vai gostar, ele vai se sentir bem acolhido, ele vai ver que a empresa é uma empresa ágil, que é uma empresa rápida, que faz todos os processos corretamente, tem todas as transições suaves, e ele vai sentir uma certa agilidade no processo da sua empresa. Então, o meu conselho aqui para vocês hoje é: façam transições suaves, fale para o seu vendedor acompanhar todos os passos junto com o seu cliente. Então, o recado final é: não desampare. Né? Não desampare seu cliente. Não deixa ele sozinho. Não permita que ele fique com algum problema, com alguma dúvida, que não fique solucionada, que ele fique com alguma pulga atrás da orelha aqui. Tá? Seja um facilitador de burocracias. Todas as empresas, pessoal, elas têm os seus processos, elas têm as suas burocracias, elas têm os seus procedimentos. Então, assim, facilite o máximo que você puder facilitar para o seu cliente. Não seja um complicador. Né? Não crie complicações aonde não houverem. Não seja um complicador, seja um facilitador. Tá bom? Dessa forma, seu cliente ele vai se sentir muito bem acolhido, ele vai sentir que o processo de transição entre os passos da jornada é muito suave
e ele vai com certeza recomendar a sua loja para outros clientes e ele também vai voltar na sua loja de gesso de drywall.